Então, boa noite a todas, boa noite a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma reunião aí dos Formadores em Ação, Jornada 3, tema Sociologia. Já estamos mais da metade, né, do nosso encontro. Hoje nós vamos para a reunião de número 7, Ensino Médio Paranaense, Projetos Integradores, né, turma A, turma de quarta-feira, das 18h40 às 20h20. Hoje temos a professora Rosângela, que vai estar fazendo com a gente o encontro, então seja bem-vinda, professora, aqui com a turma A, professora que é da turma G de terça-feira, tá? Hoje a nossa reunião ela vai ser focada mais falar um pouquinho sobre o ensino médio paranaense, né? O que é esse novo ensino médio paranaense, que volta a mudar de novo ano que vem. Então, aqui a ideia hoje, assim, não é ter respostas prontas, porque não está pronta a matriz curricular, mas a gente tentar analisar aqui, né? Tentar entender como é que vai ser o ensino médio, como é que fica a sociologia, e também eu quero ouvir, né? Né, eu sempre vejo que o professor Albino é bem crítico, né? O professor Elvis também, então tá ouvindo vocês aí, a professora Rosane também, o que vocês esperam desse novo ensino médio, o que a gente pode estar analisando, o que será esses projetos integradores, como é que vai funcionar. Então, a gente vai estar tentando analisar aqui e pensando na nossa sociologia, né, na nossa disciplina, como é que fica o ano que vem, né, o que a gente pode esperar aí de bom. Você vai voltar 2 aulas no primeiro ano, como é que fica o itinerário, já que o itinerário agora vai diminuir, né. Então, são aí algumas conclusões que a gente vai tentar entender, tirar juntos, e no final tem um formulário que vocês vão estar preenchendo aí de dúvidas, que é importante lá esse formulário que vai para o pessoal lá das matrizes, aqui do estado do Paraná, que eles têm que estar com essas dúvidas de vocês, eles podem estar sabendo ali o que os professores de sociologia esperam. Pois não, professor Elvis, pode falar. O professor comentou, eu não entendi bem, já tem a nova grade ou ainda não, professor? Não, eles estão num processo ainda de formulação. O que temos ainda é como vai ser dividido e esse projeto integrador que entra agora, né? Que Ah, vai entrar entendi. para o ano que vem, que já entrou no primeiro ano, né? Esse ano. Daí, ano que vem, esse ensino médio volta no. Ele pega o segundo ano, e aí depois, 2027, pega o terceiro ano, que daí vai mudar de novo, né? Porque antes a gente tinha 1.200 horas de formação básica e 1.800 de itinerários formativos, né? E agora vai ser 2.400 de formação básica, ou seja, nós teremos mais aulas nas nossas disciplinas de formação básica, como, por exemplo, a sociologia. Acreditamos que seja isso, né? E daí 600 horas de itinerário. Agora a Ah, gente tem que tentar entender até que ponto a sociologia sai ganhando. Por exemplo, será que a gente entendi. volta 2 aulas no primeiro ano, mas daí tira no terceiro ano, porque vai diminuir os itinerários, né? Então, porque hoje, atualmente, nós temos 1.200 horas de itinerário, e a partir do ano que vem, no segundo ano, serão 600 horas. Então, a gente vai ter 600 horas a menos. Agora a gente tem que tentar ver se governo e cidadania não vai cair, né? Ah, Então, entendi. são algumas dúvidas que a gente vai tentar tirar aqui. Ah, então tá bom. Obrigado. Tá. Imagina, de nada. Deixa eu dar um oi aqui para a professora Jamília. Boa noite, professora Jamília. Seja bem-vinda, professora. Boa noite, tudo bem? Obrigada. Não estava conseguindo entrar com essa conta, por isso que eu demorei. Ah, Desculpa. mas aí eu vi que você pediu 2 vezes, eu pensei: "Não, mas a professora Jamília é dessa turma, então eu vou aguardar um pouco". Acho que ela tá tentando entrar com outra Eu conta. tava entrando com outra conta, agora que eu consegui mudar. Ah, então tá bom. Por isso sempre é bom entrar pelo @escola, né, que daí é a conta ideal para vocês poderem acessar direto. Boa noite, professora Márcia, tudo bem, professora? Boa noite, tudo bom, professor? Eu Tudo acabei, bem. você não vai acreditar que eu esqueci completamente. Você pediu para eu entrar na turma de quinta, e agora, será que adianta eu continuar participando? Como é que fazemos? Então, professora, não, você pode continuar, a gente tem que ver só a questão, como é que fica o certificado. Uma coisa que é muito importante, professora, bem lembrado que você falou, eu não sei se eu tinha salientado vocês, as novas exigências do manual do cursista. Até a professora Rosângela também, que eu, né, conseguia, né, trazer a professora Rosângela de novo também, a professora estava querendo também desistir. Lógico que a gente sabe que vocês sempre são atarifados, né, a professora Márcia falou que está lidando com mestrado, tudo, e não é fácil, sei como é que é a nossa vida de professor, mas é importante porque se vocês olharem lá no manual do cursista, que está lá nos documentos orientadores, a partir do ano que vem, 2026, a desistência dos formadores não vai permitir fazer um formador ano que vem. Não sei se vocês notaram lá, tem essa nova resolução, que a partir do ano que vem, então, aquele que desistir no decorrer dessa jornada 3 não vai poder se inscrever. Não sei, acho que vai ter um automático ali no sistema deles, vai ter ali que daí não vai permitir a inscrição na jornada de 2026, então nós sabemos, né, que
muitos têm que fazer a inscrição por conta de pegar aula extraordinária, principalmente os QPMs, né, sofrem com isso. Então, assim, e daí também a questão até ano que vem agora, se vocês olhar lá embaixo o manual do cursista, acho que, se eu não me engano, na página 11, eu não vou voltar aqui, senão a gente vai perder bastante tempo do encontro hoje, mas lá na página 11, se não me engano, o página 10 do manual do cursista, lá consta também que a partir do ano que vem também não vai ser mais permitido a participação em outro grupo, que nem hoje a professora Rosângela está participando aqui com a gente, né, tranquilamente, né, deu certo a professora entrar aqui, só que ano que vem não vão permitir mais, o professor vai ter que participar no grupo de origem que ele é, tipo, assim, eu sou da turma de quarta-feira, então sempre tem que participar na quarta-feira, não vou poder antepor na terça, ou na quinta, ou na sexta, então vão ser essas exigências aí que vai ter a partir do ano que vem. Vocês podem ir lá no manual do cursista, que tem lá, não lembro qual que é a página, se eu não me engano é a página 10 ou 11, é quase ali, são 12 páginas, né, do caderno do manual do cursista. Então, eu sempre saliento para caso, né, às vezes alguém quiser desistir, então fica essa questão, né, porque daí é importante também, né, para depois vocês não serem prejudicados, né, na questão da jornada, tá? Mas continua, professora Márcia, tranquilo, continua com a gente, e se puder dar uma olhadinha no portfólio, lá ver que a professora não entregou, aí a professora vai. Quando não conseguir na quarta-feira, a professora quiser antepor na terça, que eu tenho também encontro, só que na terça é mais cedo, que é a turma da professora Rosângela, ou se você quiser participar na quinta-feira, que daí também é cedo, é 18h10, na terça e quinta. Acho que a professora participou no encontro na outra turma, né? Não lembro. Não? Ah, Não, tá. não. Eu Pois não não. participo. Sim, tá bom. Professora Rosângela, pode falar, professora. Professor, no nosso caso, no meu caso, né, que eu sou PSS, os formadores não, tipo assim, não ajuda a gente a pontuar em nada, né? Porque todo ano eu faço. Aí o ano passado eu fiz a primeira jornada e esse ano eu só fiz a primeira, esse é o meu terceiro. Para a gente, PSS, professor, não agrega em nada, né? Claro, agrega o conhecimento, mas ponto, nada, né? Ainda não, né? Então, eu vou ser bem sincero para você, professora Rosângela. Esses tempos eu estava conversando com alguns colegas, até com a própria tutoria, como é que ficaria para os PSS, né, os formadores. Ainda não, mas eu acredito que mais tarde pode ser que conte com pontuação. Porque até esse dia uns colegas falaram, mas não tem como, né? É injusto, porque daí os novatos que entram na rede de educação, eles não têm pontuação. Mas não interfere, porque na verdade o tempo de serviço tem no PSS, né? Quem é Sim. novato não conta, então na verdade não. Então eu acredito que futuramente vai valer para o PSS. Assim, o que vale no momento, os formadores, é a questão das aulas dos itinerários, né? Porque hoje você tem que fazer um formador, por exemplo, você vai pegar lá o terceiro ano, né? PSS. Não tem QPM de Sociologia na escola, daí tem lá o Governo e Cidadania, né, que é o itinerário do terceiro ano. O diretor, ele vai, pelo menos assim, aqui na minha cidade, nas maiorias, tem sido assim. O diretor, ele dá para o professor PSS, mas desde que o professor fez um formador no ano do itinerário Governo e Cidadania. Então, ele tem que ter feito. Então, ele está contando para os PSS, no momento ele está contando para pegar a aula dos itinerários. Por Sim. enquanto é isso. Para os QPM, daí já é um pouco mais, né? Além de itinerário, daí é questão de aula extraordinária, conta para pontuação, tudo, né? Tem todo um procedimento ali um pouco mais rigoroso, né? Podemos dizer assim. Mas para o PSS, ele está contando nessa parte, para pegar a aula dos itinerários. Por exemplo, projeto de vida, tem que ter feito no ano um formador de projeto de vida, que é uma disciplina que é itinerário, né? Não tem professor Sim. fixo de projeto de vida, né? Quem pega ou é de história, é filosofia, ou é de arte, enfim. Então, por exemplo, se não tem um QPM na escola que queira projeto de vida, o PSS pode pegar desde que ele tenha feito um formador no ano do projeto de vida, uma jornada, pelo menos uma jornada tem que fazer o ano. Então, por enquanto, que eu sei, é para isso que está ajudando. E além do conhecimento, lógico, como a professora citou aqui. Mas vamos ver. Provavelmente, mais para frente, eu acredito que vai contar aí como pontuação para o PSS. Mas, enfim. Deixa eu dar uma boa noite para o professor Chan aqui. Boa noite, professor Chan. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Como é que Oi, um tá? pouquinho atrasado, mas cheguei. Não, Boa imagina. Como é que noite. tá? Boa noite, professor. Como é que tá Curitiba aí? Tá calor, O calor quente. tá quente, né? É, Tá quente. chuva, Eu acho que daqui do né? grupo é só você que é de Curitiba, né, Xan? Não sei se Não tem mais sei. alguém. Ah, Ó, professora Márcia? Não são professora Márcia. conterrâneos aí? Aí, ó. Eu moro aqui no Uberaba e Uberaba, trabalho no. eu sou do Uberaba também. Que escola que você dá aula? Não, Olha aí, não, ó. eu moro aqui, mas trabalho no Sítio Cercado, Ah, tá. lá no Asdrubal. E você trabalha em qual escola?
Eu trabalho aqui no Beliche e no Nilo Brandão. Ah, é? Então, fica alguns quilômetros de casa. Olha aí, ó, viu? Já é legal que nos formadores, a gente, além da gente ter todo esse momento do encontro, né, da questão das reuniões, a gente também, né, se encontra com os colegas. Nossa, você mora bem. Que nem eu tenho uma cursista de terça-feira que ela é de Telêmaco Borba, né, pertinho de mim aqui, né. Então, ela conhece muitos professores e as escolas que a gente trabalha também. É legal que a gente vai se socializando. Então, hoje nós vamos para a reunião 7, Chan, você que chegou agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o ensino médio paranaense, projetos integradores. Então, hoje é uma reunião que ela está sendo trabalhada com todos os temas dessa jornada, na reunião 7, todos os temas estão falando sobre ela. E é uma reunião, assim, como eu brinquei aqui no começo com o professor Elvis, não tenho as respostas concretas, porque, na verdade, não está ainda pronta a matriz, mas é uma reunião que para a gente averiguar, vamos usar esse termo, né, do paranaense, averiguar, que analisar como vai ficar esse ensino médio ano que vem nosso. E é importante que o olhar de vocês, né, o nosso olhar da sociologia, né, vocês que, como eu sempre brinco com as minhas tutoras, a minha turma de quarta-feira é a turma mais crítica que eu tenho, né, e isso é bom, né, que tem que ser mesmo, né, tem que ter esse olhar crítico, né, sobre os temas. Então, até para a gente fazer uma análise crítica, né, a gente, assim, crítica no sentido, assim, o que nós esperamos, né, de melhor para a nossa disciplina aí para o ano que vem, né, como é que fica a sociologia, porque a gente sabe que nessa nova grade curricular que vai mudar a partir do ano que vem, nós temos o aumento da formação básica, né, que vai para 2.400 horas, hoje são 1.800, e só que nós temos a diminuição dos itinerários, que hoje é 1.200 e vai voltar para 600 horas. Então, nós teremos mais formações básicas do que o itinerário, como temos hoje, mas eu digo, vai aumentar mais formação básica. E daí tem esse projeto integrador, que aí está muitos perguntando como é que vai funcionar esse projeto integrador. Um professor ontem, um colega cursista que participou, o professor Átila, a professora Rosângela conhece ele, que participa da turma de terça, ele nos contou que na escola dele, o projeto integrador ele vai ser visado para os professores de humanas, de história, cidadania e civismo, para o professor de sociologia, esse projeto integrador, que é uma disciplina à parte, né, esse projeto integrador, né. Então, a gente tem que ver como é que fica a sociologia, no caso, será que no primeiro ano também vai voltar 2 aulas, que é o que todo mundo espera? Eu sou um que mais espera, né, 2 aulas no primeiro ano de sociologia, que faz muita falta, não sei vocês, mas também a gente tem que pensar assim, vai diminuir a aula dos itinerários, daí como é que fica no terceiro ano, governo e cidadania? Será que teremos 2 aulas? Será que vai tirar do governo e cidadania? Então, são essas perguntas aqui que a gente vai tentar entender junto hoje como é que fica aí a nossa grade curricular, pensando na nossa disciplina, que é o tema aqui de hoje, né? Tá certo? Deixa eu dar um boa noite aqui para o professor da voz, né? Da voz contagiante, vou usar esse termo. Boa noite, professor Gonzalo. Boa noite, professor. A voz está prejudicada. Imagina, professor. Mesmo com a voz prejudicada. Boa noite, professor Moacir. Seja bem-vindo, professor. Não, imagina, professor. O importante é tê-lo aqui conosco. Boa noite, professora Raelen, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Então, hoje vamos pensar um pouquinho sobre esse ensino médio paranaense, como é que vai funcionar esses projetos integradores. Se alguém que souber também já como é que está funcionando, pode comentar também. Tá? Então, seria isso. Aqui aqueles recadinhos, né, os recadinhos paroquiais, a câmera aberta, do computador, né, sempre ter um computador para participar das reuniões, torna um pouco mais a reunião construtiva. Ok? Aqui nós temos o cronograma da nossa jornada, que a gente já está na reunião 7, quase acabando, né, só mais 3 encontros. Por isso que eu digo, não desistam, estamos no fim já, chegando, né, no encerramento. Chama, pode falar, professor. Vi que você levantou a mão. Não, eu vou deixar você terminar o recado, daí eu começo a falar quando a gente começar de verdade. Não, pode, porque daí agora eu vou entrar realmente na reunião, pode falar. Quando eu vou acender minha luz, que eu não escuro. Pode falar, fica à vontade. Mas é que eles vão lá acessando o simulado do eu vou entrando. Você faz assim, ó, da aula tem números de, né? Eu gostaria, por isso que eu participando da reunião com o professor Moacir. Dá para ouvir tudo aí. E daí, pelo menos, a minha é a penúltima. Ah, é? A galera tá... Tô tendo reunião. Aí, professor. Obrigado, professor Moacir. Eu vi que o pessoal está reclamando lá. O pessoal... Elogiando o governo. Hã? Estou elogiando o governo. Ixi, então esse pessoal
Nós vamos ter que fazer uma reunião especial, então, para ver os elogios, então, né? Onde que está esses acertos e elogio, né? Porque eu quero participar, né? Se está acontecendo alguma coisa de certo e bom, eu quero estar junto. Eu não estou vendo muita coisa por aqui, mas a gente tem aquele fio de esperança, né? Então, eu fiquei sabendo, assim, que quem está sabendo um pouquinho mais é as direções de escola, que eles fizeram uma reunião com os diretores de escola, não sei se vocês ficaram sabendo, né? Algumas coisas, eu vou até conversar com uma diretora para ver, né? Mas eu tenho ouvido falar muito da aplicação do projeto da metodologia ativa por projeto, né? E provavelmente isso vai entrar nessa questão da integração. A gente tem que ver, né, como que vai funcionar. Porque a promessa da interdisciplinariedade, ela sempre é forte no discurso, né? Mas a gente não, na prática, infelizmente, a gente não vê, né? É todo um debate também. A gente nunca conseguiu a tal da interdisciplinaridade. 20 anos atrás era uma luta já. Quando veio essa luta para um outro modelo, a gente, né, eu vejo assim enquanto professor, a gente ficou bem distante dessa interdisciplinaridade. Agora, a carga horária de sociologia é um impasse, né? Porque parece que eles tiram aulas e tiram alguns itinerários, mas aumentam outros. E como que a sociologia vai entrar nisso? Eu acho que é um debate que a gente tem que fazer. O ruim é que deveria ser público, né? Porque quando você faz uma proposta, um governante, uma pessoa pública, ela apresenta a proposta para a sociedade e tem que ter debate, né? E, infelizmente, não é isso que está acontecendo, e a gente tem que cobrar que as coisas apareçam, que a gente possa debater, porque envolve a vida profissional da gente, da escola, da comunidade escolar, né? E dos estudantes, famílias, né? É isso. Sim, sim. Com certeza, concordo plenamente, professor Chan. Então, são essas ideias que a gente... E é importante, né, até ouvir vocês e como está a realidade de vocês, né? Então, aqui também na minha escola, assim, poucos que têm falado sobre essa questão, até quando veio esse tema para a gente trabalhar com vocês, eu comentei, né, com os tutores, nossa, mas eu nem sei como é que está funcionando aqui na minha escola, então esse é um tema que eu vou estar... Esse tema, realmente, quero ouvir mais os professores cursistas do que eu falar, né, porque aqui, pelo menos, na nossa cidade, tem pouco falado, né, e é aquela coisa, né, como o professor Chan comentou, né, como é que fica a sociologia, então isso é importante, né, e até no final tem um formulário, para quem chegou agora depois, que vocês vão poder estar aí falando, ali, pontuando, né, as curiosidades de vocês ali, para perguntar, que desse formulário vai para eles lá, porque ninguém sabe como é que fica o ano que vem, né, para o segundo ano, né, é uma incógnita. Professor Albino, pode falar, professor, fica à vontade. Aqui no colégio que eu dou aula, já dias atrás, a direção estava me pondo a par, e era para certo que vai voltar 2 aulas de sociologia no primeiro ano, e seria gradativo. Primeiro, o segundo já tem, e depois no terceiro. Era isso que estava sendo comentado, só que agora, já com essa questão de projeto, eu já estou vendo que eles vão dar um jeito de diminuir novamente. Mas o interessante foi o seguinte, eu acho que os colegas lembram. Quando foi para tirar, não foi gradativo. Simplesmente foi, o facão cortou e pronto. Agora, para reimplantar, tem que ser gradativo, tem que começar quase como diz, do zero, para ir novamente aos poucos. É isso que não dá para entender. Pois é. É complicado, né? Mas, enfim, vamos ver como é que fica, né? Mas então, dando continuidade, se alguém mais quiser comentar, fica à vontade, tá? Então, aqui nós temos os objetivos do nosso encontro hoje, que é reconhecer os benefícios da aprendizagem, né, baseada em projetos, a sigla ABP, conhecer a proposta e a finalidade desse projeto integrador. Então, aqui a gente hoje vai pontuar bastante nesse projeto integrador, como é que ele funciona, o que esperar dele, e identificar e analisar elementos essenciais que compõem um projeto, tá? Então, esses são os objetivos do encontro de hoje. Aqui tem a agenda de hoje, né, o encontro ali, o acolhimento, que a gente já fez, fundamentando a prática, que é o momento que a gente ouve vocês, que vocês falam como é que está o dia de vocês, enfim, também comentam, né,
a realidade educacional de vocês hoje, na atualidade, na prática, em ação e compartilhamento, que a gente vai ter uma atividade depois para estar fazendo sobre o projeto. Aí, e queremos te ouvir, que é o momento ali que vocês respondam aqueles formulários de participação, enfim, também o momento que vocês comentam sobre o que vocês esperam da jornada, que pode melhorar, etc. E ali temos 1h e 40 minutos da jornada de hoje, tá? Então aqui nós temos um videozinho falando sobre o que é esse IFA, né, e como entra esse projeto, que é o IFA, né, o itinerário formativo de aprofundamento. Então vou colocar ele para vocês dar uma analisada aqui, daí depois a gente volta aqui a discutir o assunto, tá? Olá, eu sou o IFA. Gostaria de convidá-los para uma viagem no tempo contando um pouco da minha história. Vamos voltar a 29 anos quando eu ainda não existia. Tudo começou com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, onde definiu-se que o currículo da educação básica, incluindo o ensino médio, deveria ter uma base nacional comum curricular. Com o Plano Nacional de Educação, 2014 a 2024, retomou-se a necessidade de uma base nacional comum para superar desigualdades e aprimorar o ensino. Nesse período, cresceram as discussões sobre o ensino médio, com foco em desafios como a evasão escolar, a reprovação e a qualidade da aprendizagem. A intenção era tornar essa etapa de ensino mais conectada com a realidade da sociedade contemporânea e dos estudantes. Em 2015, começou a construção da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, sendo publicado em 2018 o documento para a etapa do ensino médio. 2017, veio uma grande mudança com a reforma do ensino médio, por meio da Lei nº 13.415. Essa lei ampliou a carga horária e organizou o currículo Informação Geral Básica, que traz os conhecimentos essenciais das 4 áreas da BNCC, e itinerários formativos, que são de escolha dos estudantes a parte flexível do currículo. Os itinerários formativos nasceram com o objetivo de dar mais voz e escolha aos estudantes, de acordo com seus interesses, seus projetos de vida e seus planos para o futuro. Esses itinerários poderiam integrar diferentes áreas do conhecimento e temas que envolvessem investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Aqui no Paraná, a implementação começou em 2022. Em 2023, o Ministério da Educação ouviu estudantes, professores e gestores em consultas públicas sobre a implementação do novo ensino médio, e, com base nos dados recolhidos, foi aprovada a Lei nº 14.945 de 2024. Essa nova legislação reorganizou o ensino médio, mantendo os itinerários formativos em sua essência, o aprofundamento de saberes e a formação integral dos estudantes. A nova organização curricular do ensino médio reafirma princípios fundamentais, como a integração curricular, a contextualização e a interdisciplinaridade. Aqui, podemos dizer que eu nasci. Fui nomeado como itinerário formativo de aprofundamento, e devo ser desenvolvido por meio de projetos integradores. Esses projetos devem continuar mobilizando, de maneira interdisciplinar, competências cognitivas, práticas e socioemocionais, ajudando os jovens a desenvolverem seus projetos de vida e a se prepararem para os desafios do futuro. Aí um vídeo, né, falando um pouquinho sobre o IFA, não sei se alguém quer comentar sobre ele, podemos seguir. Na verdade é quase o que a gente falou ali já, né, pontuando sobre a questão, né, desses novo projeto integrador, né, enfim, vamos ver como é que vai ser, né. Dando continuidade aqui. Oi. Então, todos Pode esses falar, que professora foram Jamile. falados, projeto integrador, laboratório de investigação científica, mediação, intervenção sociocultural, eu dou na ETEC aqui. A ETEC tem esses componentes já. Uhum. Será que vai ser parecido, igual, não? Ontem uma professora também, uma colega cursista da turma de terça-feira, ela também comentou que na faculdade, que ela trabalhou até um tempinho, agora ela saiu. Na faculdade FATEB, ela falou que também tem essa disciplina. Eu acredito que vai ser igual, professora Jamile. Né, interessante. Mas é igual que o professor comentou, tomara que continue com o projeto de inserção, né, de
sociologia mesmo. Eu não lembro, assim, eu não sei como é que ficou, mas quando a gente tinha as 2 primeiras no primeiro ano de sociologia, ela foi tirado para colocar qual? Projeto de vida, será? Foi? Projeto de vida? Então, não lembro também. Teve uma redução, né? Teve uma redução geral de todas as áreas de conhecimento, que agora chamam de componente curricular, reduziu tudo, biologia, química, nananana. E nós fomos os que perderam mais, né? Sociologia foi que arrebentou, como o professor falou agora há pouco, o corte foi fio de navalha. E daí redistribuiu para recomposição, né? Foi redistribuindo dentro da ideia de recomposição do português e matemática. Daí teve a separação da língua portuguesa, que é polêmico, né? Ter aulas de redação, aulas de português, aulas, né, que muitos professores portugueses questionam. Eles falam, não, o português não é do SAEB e ele é... A língua portuguesa ela é única, não tem como separar, né? Como se fosse uma questão operacional. É que nem a matemática ou a educação financeira, né? Se eu separar, né, para pensar, né? Também essa separação, né? Que também a educação financeira tirou, que é uma aula ali de alguma das humanas, né? E ontem mesmo a professora, desculpa até te cortar, Chan, eu acredito que você ia complementar a tua fala. Ontem mesmo a professora comentou na questão da arte mesmo, né? Disciplina de arte perdeu muito. Agora no terceiro ano ela falou, eu não consigo mais trabalhar, a gente trabalhava basicamente aquele conteúdo no terceiro ano, literatura, né? Né, a questão do barroco, que ajudava os alunos, né, no vestibular. E agora são aquela disciplina mídias digitais, se eu não me engano, não sei se alguém é de arte. Hoje a Ana não está com a gente, ela que é de arte, a professora Ana Paula. Então também mudou, daí muda muito, né? Porque daí muda o discurso, muda o tema, como a gente vai abordar. Que nem eu tenho o segundo ano de liderança e ética, que é filosofia, mas assim, que eu também sou formado em filosofia, mas não é aquilo que a gente trabalha na filosofia mesmo, né? O conceito ético, né? A ética aristotélica, todo aquele pensamento, né, do surgimento da ética de Kant, uma coisa mais assim focada no empreendedorismo, né, na liderança, né, como ser um bom líder, ter um bom negócio. Mas enfim, são esses pontos, né? Daqui nós temos alguns pontos, né, falando sobre o IFA, né, que será mobilizado por meio de um projeto integrador, integrando 3 componentes curriculares. Aqui é interessante quando ele fala, né, que vai estar integrando 3 componentes curriculares. Então, a gente tem que analisar esse ponto aqui, que é um ponto interessante, né? Então, se a gente entra aqui, né, a avaliação do projeto deve ser processual, contínua e formativa, com atribuição de nota cada trimestre. Então, ele é um projeto que vai entrar agora não sei quantas disciplinas, como é que vai funcionar, e quem são os professores que vão poder trabalhar ele, né? Essa é a pergunta-chave, né? Se é em todas as escolas ou não, porque a gente sabe que cada escola tem, por exemplo, eu trabalho numa escola cívico-militar, não sei se mais alguém trabalha aqui, e a carga horária na cívico-militar é diferente, né? Não sei se é na do professor Elvis, Geografia, 2 aulas semanal, professor? Por turma? No noturno professor, só que não é cívico-militar, né? Mas o fundamental são 3 aulas por turma? É que no fundamental eu tenho 2 turmas, né? Só que uma turma é projeto de vida, que é do 8º, e tem uma turma do 7º, que aí são 3 aulas. Que daí é geografia, né? Isso, E no tá. É que eu 8º é pensei que era um projeto de vida. É que o cívico-militar, o colégio cívico-militar, ele tem umas diferenças, né, na grade curricular, se vocês forem analisarem, tem uma diferença, né? Eu pensei que era só no meu, então, que era 3 aulas, né? Então também tem que ver como é que vai funcionar esse projeto integrador em cada escola, né? Nas escolas integrais, nas escolas do campo, como é que fica, né? Cívico-militar, nas escolas de aldeia também, né? Acho que é muito importante a gente analisar também como é que fica, né? As escolas das aldeias também, sem dúvida, ver essa diferença, como é que vai ficar com eles, né? Então, deixa eu seguir aqui. Aqui nós temos o que é um projeto, que são os pontos, né, do que é um projeto e o que visa esse projeto integrador, ele ser aplicado aqui. Então, ele fala que início e fim definidos, empreendimento coletivo, visa resolver uma questão, trazer uma novidade, realizar uma mudança.
né? Então, esse é um ponto de engate dele. Aqui tem uma pergunta: você já desenvolveu o projeto com seus estudantes na escola? Quais os benefícios observados? Então, que é uma pergunta que acredito que caiba na questão de, vocês já trabalharam o projeto? Vocês acham que projetos na escola, com as disciplinas como uma forma multidisciplinar, consegue ter um desenvolvimento melhor para os alunos? Não sei se alguém trabalha algum projeto na escola com outras disciplinas, ou acha que é importante ter projetos na escola. Não sei se alguém quer comentar. Como é que fica a sociologia, trabalhar projetos? Não sei se vocês trabalham com um projeto na área de sociologia, se alguém quiser comentar. Fala, professor Moacir. Professor Moacir levantou a mão. Fala, pode falar, professora Márcia. Posso? Na verdade, assim, faz muito tempo, né? Também tinha um outro governo aí, tinha essa ideia de projeto. O grande problema que eu acho, tanto da questão da interdisciplinariedade, quanto de trabalhar com projeto, é que o Estado não dá estrutura para a gente fazer isso. Ele joga aquilo que o Chá falou no comecinho ali do nosso encontro. No papel cabe tudo, né? Agora, em que momento os professores se reúnem para, de fato, planejar essa interdisciplinaridade, fazer as coisas acontecerem? A gente não tem esse tempo dentro da escola, né? Você tem que fazer, cada professor faz do seu jeito, e a coisa não acontece da maneira como deveria. A proposta não é de toda ruim. A questão é que, estruturalmente, ela não existe. É uma falácia dizer que a gente... realidade, né? Interdisciplinaridade, que a gente vai trabalhar não é verdade, isso é uma tremenda de uma falácia, né? E a gente cai nesse engodo porque é bonito. Na verdade, a proposta parece interessante, mas estruturalmente ela não funciona, é mentira, né? Então, eu acho muito complicado, acho muito triste. A gente vai ficar na sociologia, vocês estão falando em 2 aulas, eu estou achando que a gente vai para uma aula para cada ano, né? O que vai complicar muito mais a nossa vida, porque uma aula por ano não resolve, né? Não. Muito pelo contrário, destrói mais ainda do que nós já estamos. Eu me inscrevi, né? Tem um curso que a SEG está oferecendo do novíssimo ensino médio agora. Começa agora. Então, vamos ver se aparece, porque essa grade curricular tá trancada a 7 chaves, eu não sei qual que é o objetivo da SED, ficar escondendo essa grade. Eu acho que é exatamente para que ela não dê tempo de questionar. Joga um dia antes da distribuição de aula, e daí não dá tempo, deixa todo mundo doido, e não dá tempo de mobilizar, de fazer absolutamente nada. Eu acho que é um pouco essa estratégia, né? Infelizmente. Sim, professora. Pode falar, professor Xan. Deixa eu só ler aqui o que o professor Albino comentou, que inclusive era para ter atividade em conjunto por áreas de conhecimento. Nunca aconteceu. Sim, professor Albino. Sim, realmente. Pode falar, Xan, fique à vontade. Então, que a proposta de trabalho com projetos, ele vai desde do Sistema S até o Instituto Federal e outras, né, institutos de ensino médio, federais, né, técnicos. Eu acho que a gente deve entrar na discussão do modelo que dá certo, que é o modelo dos institutos, que é o trabalho dos institutos federais. Claro que o professor ele tem uma carga horária distinta, tem, né, dedicação exclusiva, tem tempo de pesquisa, mas o modelo integrador de projeto desenvolvido nos institutos federais é um modelo avançado nesse momento. Claro que daí tem, como a professora Márcia falou, eles têm laboratório, tem uma ampla estrutura, né? Eu estava conversando com o professor, por exemplo, na escola, eu estava falando sobre a questão da contaminação, né, das bebidas por metanol, né? Então, veja só como que a gente poderia desenvolver tanta coisa. O professor de Química levantando isso, até levantou, né, eu alertei, né, pô, você fez um levantamento histórico, que ele falava que o metanol, há décadas atrás, existia no combustível e retiraram. E daí manteve etanol, porque as pessoas iam fazer sugar com a mangueirinha e engoliam e morriam, né? Então foi retirado o metanol e, né, foi colocado etanol. Quanta coisa! Daí tem a implicação social do sistema,
né, que entra o nosso trabalho também. Só que currículo engessado, tempo escolar engessado, não tem laboratório, né? Então, como que, né, a gente faz um esforço enorme de tentar fazer a interdisciplinaridade por conta própria, né? Mas é bem difícil mesmo. O modelo, eu acho que a gente tem que apostar no Instituto Federal, viu? Eu acho que a gente tem até que conversar com colegas, né, e fazer bastante propaganda em torno disso. Interessante, sim, com certeza. Até se você tiver assim, informações, pode mandar no grupo lá, como funciona no Instituto. Seria interessante. Professor Gonzalo, pode falar, professor, fica à vontade. Queremos te ouvi-lo. Eu sou professor do Instituto Federal aqui em Londrina. Olha aí, ó. É uma realidade completamente diferente. São poucas turmas. Então, a divisão da carga horária é muito tranquila. Então, em norma, por exemplo, a gente aqui não tem um problema de todo ano você ficar brigando pelas aulas. Então, as aulas são suas, você tem um tempo de planejamento bem maior. No caso nosso, sociologia, filosofia, também é ruim, é uma aula só. Agora, a partir daqui ao ano que vem, ou acho que no ano que vem, serão 2 aulas para todas as disciplinas em todas as turmas. São 4 anos o ensino médio integrado. Aqui tem 2 cursos, de informática e de biotecnologia. Tem também a disciplina por projetos, no curso de biotecnologia. Então, os professores se reúnem, quem quiser participar se inscreve, depois decidem quem é que vai, numa forma democrática, conversam, quem é que de fato quer fazer. Eles planejam com mais calma, porque são poucas turmas. Então, nós temos 4 turmas apenas da biotecnologia, uma de cada ano, e 4 turmas apenas do curso de informática, uma de cada ano. Uma em cada período, de manhã e à tarde. Agora vai sair um outro curso, daqui 1 ano ou 2, ligado à questão da agricultura, agronegócio, algo parecido. É outra realidade. Então, a estrutura é maior, o tempo de planejamento é maior. Eu costumo dizer, dar aula no Instituto Federal é como você estivesse de férias. É tudo muito prazeroso. A questão pedagógica, a questão política, a questão burocrática é complicada. Então, por exemplo, como a maior parte dos professores são jovens, e todos eles muito bem formados, então há uma disputa interna por cargos, a chamada FG, função gratificada. Isso acaba criando alguns problemas, porque a função gratificada acaba dando a você um rendimento melhor ou maior. E cada vez que muda a direção, muda tudo. Então, acaba criando alguns problemas internos. Como eu nunca disputei cargo, então, para mim, sempre foi tudo muito prazeroso. Mas tem o problema, assim, eu costumo dizer, olha, pedagogicamente é um prazer, um paraíso. A questão política e burocrática é muito complicada. O professor trabalha com qual disciplina no Instituto? O meu concurso, isso foi em 2013, e eu escrevi sobre isso, contestando isso. Meu concurso é para ser professor de Sociologia e de Filosofia. Na época eu falei, olha, não tem como, a não ser que tenha as 2 graduações. Não é o caso, professor, aqui pode se inscrever como graduado em Ciências Sociais, que é o meu caso, ou em Filosofia, no concurso. Eu contestei, aí na época, quem estava pegando, a servidora, me disse, professor, você vai fazer inscrição ou não? Eu falei, não, vou fazer. E ficamos lá em 3, no final fui chamado, porque na comprovação dos títulos, eu costumava dizer que eu sou professor menos graduado do Instituto Federal, que eu tinha só uma especialização. E quem ficou comigo lá nos 3 tinha pós-doutorado, um na Alemanha e outro na Itália. Mas por certas circunstâncias do destino, depois de 2 anos, me chamaram para ocupar a vaga e para dar aula das 2 disciplinas. E eu falei, olha, tem um problema. Filosofia eu não sei, eu tenho que aprender. Eu escrevi isso quando me chamaram para explicar por que eu queria ser professor do Instituto Federal. Eu falei, olha, eu gosto de filosofia, eu seria um razoável professor de filosofia daqui a uns 5, 6 anos, que eu vou aprender. Então, no primeiro dia de aula, quando fui dar aula de filosofia, eu falei, olha, pode perguntar qualquer coisa sobre filosofia, desde que seja dessa aula. Se me perguntar qualquer coisa, eu não sei, porque não sou formado na área. Como já faz 12 anos, me considero um professor de filosofia razoavelmente bom para o ensino médio.
Então, eu dou aula de filosofia e quando algum professor se afasta para fazer, e no Instituto Federal tem isso, você vai fazer uma pós-graduação, você se afasta, você fica recebendo o seu rendimento totalmente, sem nenhum tipo de desconto, 2 anos, 3 anos, o tempo que for. Então, é outra realidade. Eu nem gosto de falar para que não isso fique muito público, porque essa mamata uma hora vai acabar. Mas que bom, Não cara. é mamata, deveria ser a nossa realidade. Eu tinha um conhecido de geografia, ele foi embora, né, se não me engano, pro Maranhão, mas ele também era professor do Instituto Federal, ele falava que a realidade é outra, né? E até tem uma seleção, né, para os alunos entrar também, né, no Instituto Federal. Bom, aqui, desde a pandemia, é mais sorteio. Havia uma avaliação, a intenção do Instituto Federal é ter as cotas sociais e raciais. Então, no Instituto Federal, a maior parte dos alunos são pobres, então essa é a intenção, e a avaliação vai nessa linha para agregar o maior número de alunos pobres. Então, nós temos alunos mais pobres em algumas situações muito complicadas, mas o Instituto Federal tem muitos projetos com professores que entram em editais com bolsas, tinham mais bolsas no governo anterior ao passado. O governo passado, as bolsas rarearam, mas os professores vão atrás de editais e conseguem algumas bolsas, que alivia bastante. E tem uma base de assistência social bem melhor, questão da assistência psicológica, o campus tem 3 psicólogos, então é outra realidade. O atendimento ao aluno especial também é uma realidade completamente diferente, os avanços, os progressos cognitivos são evidentes, então é tudo muito bom nesse sentido. Legal, além do que, se você tem um plano de carreira, conforme você vai se graduando, então lá, quando eu entrei, tinha professores que apenas a graduação, já fizeram mestrado, doutorado e já estão avançando na estrutura da carreira. Então, isso aí ainda se manteve. Que bom, né, professor? Nós no congelamento. Convido vocês, se tiverem oportunidades, ingressarem. Daqui mais alguns anos eu me aposento, já sobra uma vaga, porque é outra realidade. Como eu trabalho nos dois, eu 20 horas no estado do Paraná e 20 horas no Instituto Federal, então transito nessas duas realidades. Então, entrei no estado em 2005, era uma realidade bem diferente, com dificuldades, mas muito melhor do que é hoje. Faz parte, né? Os governos vêm e vão, as coisas pioram, melhoram, isso faz parte da nossa própria história como professores. Essas mudanças, né? Em relação ao estado do Paraná, em relação à nossa grade curricular, eu acho que nós não temos motivo nenhum para termos grandes esperanças, né? O governo já deu muitos sinais evidentes que as coisas não ficarão melhores para nós nas áreas das ciências humanas. Tomara que isso ocorra, nós não temos esperança não, essas discussões, como a professora diz, está tudo muito em sigilo, em segredo, e vai acontecer o que acho eu, né? Espero que eu esteja enganado, o que vem acontecendo nesses dois governos, a coisa já vem pronta, tratorando tudo e a todos, e a gente fica totalmente desarticulado. Sim, sim. Obrigado, professor Gonzalo, pelas palavras aí. E foi bom ouvir o professor, o professor trabalha no Instituto, então já temos um professor aí que sabe como é que é essa transição, né? O professor Cochan tinha comentado ali, né? E a realidade é diferente, né? Aqui nós temos, né, dando uma adiantada aqui no nosso ponto, né, os elementos de um projeto, contexto. Então, quando a gente vai trabalhar um projeto com os alunos, se fosse para a gente trabalhar um projeto, lógico, né, a gente tem que saber como é que é a realidade, como a professora Márcia comentou, toda a estrutura que é importante, né, o Chan também tinha comentado, que é necessário ter nas escolas, e concordo. O contexto local, regional, nacional, questões complexas, temas significativos, as questões problemáticas enfrentadas ali reais, desenvolvimento, pesquisas, reflexões, busca de soluções, engajamento, cooperação, criação e produção, e avaliação e comunicação. Então, esses são os 4 pontos ali de um projeto
para ele ser bem evidente e construtivo no espaço escolar, quando a gente vai trabalhar um projeto, né, na rede educacional. Aqui nós temos para dar uma distraída um pouco, um caça-palavra aqui, onde ele pede para a gente procurar. Deixa eu reiniciar o tempo aqui, se bem que a gente vai... Então, aqui são algumas palavras que a gente tem que encontrar aqui. Engajamento, habilidades em tecnologia, investigação científica, cooperação, colaboração. Então, aqui se a gente for analisar aqui, já encontrei uma aqui, né? Então, são ali... Seria um caça-palavra que seria para a gente aí dar uma analisada e encontrar algumas palavrinhas chaves que a gente pode trabalhar aí nos projetos, quando envolve projetos integradores. Ok? E o que é um projeto integrador? Então, aqui nós temos alguns pontos. Alguém gostaria de ler para mim, fazendo favor, para mim não ficar só eu na leitura? Acho que seria interessante se alguém pudesse fazer a leitura aí para a gente. Se alguém puder contribuir com a leitura. Quer que eu leia, prof? Eu sou meia cega, mas eu vou tentando aqui. Agradeço, professora Rosângela. Deixa eu ver. Espera que eu aumentei a tela aqui um pouco. O que é um projeto integrador? Peraí, deixa eu aumentar. É uma metodologia de ensino é uma metodologia de ensino, integra componentes curriculares das áreas do conhecimento para a resolução de um problema. O ensino e aprendizagem é ancorado nos objetos do conhecimento, promove o aprofundamento das dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. A interdisciplinaridade é o elemento-chave na busca para a solução da problemática. As estratégias de ensino são selecionadas em razão do problema a ser solucionado. Muito bem, obrigado, professora, aí, pela contribuição e na leitura. Então, ali como a professora Rosângela leu para a gente, ali fala os pontos, né, do que é um projeto integrador, né? Uma nova metodologia de ensino, ele integra os componentes curriculares das áreas do conhecimento, então, são pontos ali, e dali do lado tem ali como se fosse construção de um mapa mental. Tema, ele busca de soluções para situações complexas, ele ajuda na integração área-componente por meio de projetos, e a progressão da aprendizagem e habilidades mais simples. Então, o projeto integrador, ele tem como objetivo, vamos dizer assim, esses pontos de caminho aí para ele ser realizado, tá certo? Agora, em prática, agora que já conhecemos o IFA, e sua intencionalidade, vamos compreender por que a contextualização é importante. Ela valoriza o conhecimento prévio, atribui significado e relevância, estimula o engajamento dos alunos e a participação, e incentiva a reflexão crítica, que é aquilo que a gente mais espera, né, nas aulas de sociologia, a reflexão crítica, nas humanas, e facilita a aplicação de conhecimento e desperta a interdisciplinaridade, que é um ponto de engate aqui também para a gente entender, né? Ele fala porque o planejamento integrado em uma perspectiva interdisciplinar é importante. Então, por que ele é importante para trabalhar na forma interdisciplinar? Ele favorece uma visão geral, facilita a aplicação prática do conhecimento, que a gente vai trabalhar com outras áreas afins, ele eleva a qualidade do ensino e promove a colaboração entre professores, já que a gente está falando em um projeto que vai ser contextualizado com diversas áreas ali nele, né? Sociologia, história, enfim, geografia, as áreas que vão estar ali constituídas juntos para esse projeto. Auxilia na superação da fragmentação do saber. Então, junto a gente consegue atender ali na demanda e na dificuldade de aprendizagem que nossos alunos têm, tá? Agora aqui analisando essa questão do projeto integrador, como é que ele vai funcionar, que ainda é uma grande dúvida, uma incógnita na nossa mente, como é que vai funcionar, nós temos aqui uma proposta, tá? Leia apenas um relato do desenvolvimento de um projeto integrador. Então, aqui nós temos 2 projetos integrador, ok?
Então, um projeto integrador, ele é de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática, e o outro projeto integrador, ele é das ciências humanas e linguagem. Eu acredito, algo diz em mim, que vocês vão escolher o de ciências humanas e sociais aplicadas, né? Provavelmente. Aí vocês vão analisar esse projeto integrador e aí vocês vão responder algumas perguntas ali relacionado ao material de apoio que eu vou abrir aqui para vocês agora. Deixa eu fazer uma cópia aqui que eu não tinha feito ainda. Então, aqui. Aí vocês vão ler esse relato de desenvolvimento de um projeto integrador. Aonde que ele está? Ele está aqui, ó. Tem aqui embaixo, aqui vocês podem ver, tem o Ciência da Natureza e suas tecnologias, mais matemática, e aqui do lado tem o IFA, tá? De linguagem e ciências humanas, ok? Aí o que vocês vão fazer? O grupo principal, que vai ficar na sala principal, o grupo 1, então vai ler aqui essas perguntas. Planejamento integrado. Identifique no relato as ações que demonstram integração entre os componentes curriculares e áreas, as estratégias que favorecem o trabalho colaborativo entre os professores. Aí vocês juntos em grupo, vocês vão ter que responder essa pergunta aqui. O que poderíamos fazer para aprimorar esse planejamento, tornando mais articulado e cooperativo? Aí vocês vão responder do lado aqui, tá? Analisando um desses projetos integradores. Cada grupo vai ter 2 slides para responder. Essa é a primeira pergunta, e a segunda pergunta é: como poderíamos aproximar ainda mais o tema da realidade dos nossos estudantes e da comunidade escolar? No caso. Então, aqui eu vou pegar o projeto integrador, o modelo que temos aqui de Ciências Humanas e Linguagem. Então, eu vou abrir aqui para vocês, falar um pouquinho dele bem rapidinho aqui, depois vocês vão poder ler de novo. Caso vocês queiram pegar esse aqui, tem o outro lá também que é de Ciências da Natureza e Matemática. Aqui fala assim, ó, projeto integrador itinerário formativo de aprofundamento. Aqui fala do colégio, deixa eu só aumentar aqui o zoom para vocês, ficar mais compreensível. Então aqui fala assim, ó, o Colégio Estadual Boa Esperança, situado em um bairro periférico de uma cidade de médio porte do interior do Paraná, ele tem intensa circulação de informações por redes sociais e aplicativos de mensagem. Muitos estudantes recebem notícias pelo celular e inicialmente não distinguem fontes confiáveis de conteúdos falsos e enganosos. Então, aqui é um colégio estadual da Boa Esperança, no interior do Paraná, e que ele está apresentando, lendo esse primeiro tópico, que os alunos são muito ligados na rede social. Na verdade, todos os nossos jovens hoje são, né? Gostam da rede social e gostam de usar o celular. Então, é a forma que muitos deles sempre estão vendo notícias. Aí que está uma questão que esse projeto vai se preocupar. As áreas envolvidas são linguagem, suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Componentes curriculares, participantes desse projeto, língua portuguesa, história e sociologia. Então, essas 3 disciplinas estão integrando esse projeto integrador, ok? E o tema central desse projeto é cidadania e civismo, é trabalhar a questão da cidadania e civismo. Abordagens principais: vida familiar e social relacionada com isso, educação midiática, pensamento crítico e ética digital, como usar os recursos digitais de maneira correta. Daqui a questão motriz que envolve e faz o projeto ser desenvolvido é a seguinte: como podemos identificar notícias falsas e compreender seu impacto na sociedade, na política e no cotidiano? Então, essa é a pergunta central que faz com que o projeto seja desenvolvido. Aqui tem a âncora curricular, vídeo e reportagem, que é os materiais de apoio, fake news e desinformação, como reconhecer e reagir. E aqui tem todo o processo, como os professores trabalharam esse projeto integrador, ou iriam trabalhar, né, supondo aí na sua escola. Pensando vocês que trabalhassem nessa escola, e como professores de sociologia, que a maioria aqui é, e professores de outras áreas das humanas, aí vocês iam analisar daí aquelas perguntas olhando esse projeto, que eu peguei aqui como exemplo. Aí vamos ler lá a pergunta lá. O que poderíamos fazer para aprimorar esse planejamento, tornando mais articulado e cooperativo? Então, vocês vão descrever ali, analisando esse projeto. A segunda pergunta é... Deixa eu passar aqui. O que poderíamos fazer para aprimorar esse planejamento, tornando mais articulado e cooperativo? E como poderíamos aproximar ainda mais o tema da realidade dos nossos estudantes da comunidade escolar? Então, analisando como vocês iam aproximar esse tema da realidade dos nossos estudantes, pensando nesse projeto integrador.
Se algum grupo acha que esse projeto está muito bem construído, aí pode descrever, né? Eu acho que nós achamos aqui discutindo que esse projeto está bem elaborado, então não precisa mudar muita coisa. Eu acho que a gente precisaria agregar isso. Então, vocês vão analisar e respondendo essas duas perguntas de acordo com o projeto que vocês escolherem. Pode ser esse projeto que envolve ciências da natureza, que é um pouquinho diferente. Deixa eu abrir aqui ele para vocês bem rapidinho. Esse aqui também ele supõe que é o Colégio Estadual Boa Esperança, e aqui ele já fala sobre o tema central, que é localizado em um bairro periférico, na cidade do interior do Paraná, fica próximo a um córrego que recebe águas pluviais e resíduos descartados irregularmente. Então, a comunidade enfrenta coleta seletiva precária e utiliza com frequência poços artesianos. Então, aqui ele já está mais pensando na questão da poluição hídrica, né? E aqui, por isso que envolve a matemática, a biologia e a química. Geografia não entra aqui por ser das humanas, mas por mais que envolva, né, o pensamento da questão da hídrico. Mas aí ele tem a pergunta norteadora: como o uso de plásticos contribui para as questões ambientais e como podemos adotar práticas de consumo mais consciente? Então, aqui já é um projeto pensando na questão da poluição hídrica, ao contrário daquele outro que era sobre o excesso de usos e informações indevidas e fake news nas redes sociais. Então, analisando esses dois projetos integradores feitos, aí vocês vão analisar qual que vocês vão escolher e responder aquelas duas perguntas nas salas temáticas em grupos. Tranquilo? Acho que eu tentei dar uma norteada aqui para ficar compreensível, né, já que é uma novidade nova para quase todos nós. Deixa eu mandar aqui o link para vocês. Aí vocês já podem acessar aqui. Eu acabei de mandar o material de apoio para vocês para essa atividade. Agora eu vou dividir os grupos aqui nas salas temáticas. Eu vou passando e a gente vai tirando as dúvidas que forem surgindo. Dividir em 2 grupos, que daí vai dar bastante galera. E dar um trabalho mais construtivo. Dividimos em 2 grupos, com 5 cursistas, aí dá para trocar bastante ideias. Vou ligar aqui. Aí eu abri a sala agora. E aqui na sala principal ficou a galera do fundão. O grupo dinâmico. A equipe ficou forte, porque nós temos 2 professores Joselito aqui. Ó. Olha aí, viu? Aí, se um de vocês quiserem, o Shank sempre compartilha a tela, se quiser compartilhar. Espera aí. Vou ver aqui. Outra sala
enviar para eles o link. Quando a gente vai para outra sala, às vezes some, tá? Daqui a pouco volta. Aqui nós nós vamos fazer nós vamos, pelo tempo, a gente até poderia, né, aprender um pouco, né, de exatas. Eu falo por mim, né? Mas como o tempo é pouco, nós vamos abrir qual? O projeto de humanas, né, colegas? Mas eu gosto de entrar nas outras áreas. Como que é que fala? Ciência dura? Matemática. Será que está aparecendo para vocês? Não, né? Ué, não abriu. Por que será? É o que está escrito em ação, professor? Leia o relato. Tem que linkar de novo, porque quando eu abro outra o título é outra janela. Agora vai. Agora sim. Projeto integrador itinerário formativo de aprofundamento. Apareceu aqui. Eles dão esse nome, né? Aprofundamento. Bom é que dá para mexer por ali, né? Então, ali falou, né? Colégio Estadual Boa Esperança, periférico de uma cidade, de médio porte, né? Provavelmente 300, 200, 150 mil habitantes. Tem intensa circulação de informação na rede social, como qualquer outra cidade, né? Aliás, não vivemos em qualquer lugar com intensa, né, movimentação. Muitos estudantes recebem notícias pelo celular e inicialmente não distinguem fontes confiáveis de conteúdos falsos ou enganosos. Áreas envolvidas, linguagem em suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas, componentes curriculares participantes, língua portuguesa, história e sociologia. Escolher o tema cidadania e civismo. Abordagem principal, vida familiar e social, educação mediática, pensamento crítico, vida familiar e social, educação mediática, pensamento crítico e ética digital. Questão motriz, como podemos identificar notícias falsas e compreender seu impacto na sociedade, na política, no cotidiano? Âncora curricular, vídeo e reportagem, fake news e desinformação, como reconhecer e reagir. Os professores de língua portuguesa, história e sociologia reuniram-se para planejar o projeto integrador, buscando aproximar a temática da realidade dos estudantes. Outra partida foi um vídeo e uma reportagem sobre a circulação de notícias. Então, eles apresentam, né, dentro do planejamento de aula, o vídeo primeiro. Na aula inicial, o professor de história promoveu uma roda de conversa com perguntas provocadoras, como: sabemos de uma notícia é verdadeira ou falsa? Quem é afetado por informações enganosas? Resposta dos estudantes, menção em boatos, conteúdos duvidosos, notícias sobre política e celebridade, mostraram que a desinformação faz parte do cotidiano, ao refletirem sobre quem sente seus efeitos, citaram familiares, colegas, comerciantes, influenciadores locais, acho que eles estão falando do tal do influencer, né? Influenciadores locais, tornando o tema concreto e próximo. No levantamento inicial, a turma mapeou notícias recebidas por redes sociais e entrevistou familiares sobre hábitos de consumo de informação. Com base nesses dados, os professores formularam uma questão-problema. Em destaque, como as notícias falsas impactam nossa percepção da realidade? Quais estratégias podemos adotar para verificar informações e reduzir seus efeitos negativos na comunidade? As responsabilidades foram distribuídas. Língua portuguesa, condução das problematizações, análise de textos jornalísticos, produção de materiais informativos e campanhas de conscientização. Né? Aí já estão formulando, né, parece que uma proposta final do projeto. História, contextualização histórica e social das fake news, análise de impactos políticos e sociais, debates e estudos de casos. Sociologia,
análise das redes sociais, processos de compartilhamento, ética digital e reflexão sobre manipulação de opinião e comportamento coletivos. Tarefas compartilhadas, organização de debates, registros digitais, mediação de oficinas, elaboração de rúbricas de avaliação, contato com a comunidade e parceiros externos. Foi elaborado um cronograma, para o ano todo, hein? No primeiro trimestre, realizaram leituras orientadoras, levantamento de notícias, análise crítica, checagem de informações, registro de observações. Língua portuguesa trabalhou análise do texto, história, contextualização histórica e sociologia, estudo das redes sociais do comportamento. No segundo trimestre, desenvolveram atividades de investigação prática, identificação de padrões de desinformação, verificação das fontes, produção de relatórios sobre circulação de notícias falsas e discussões em grupos, avaliações integraram investigação, precisão das informações, argumentação e comunicação. Terceiro trimestre, preparou-se a devolutiva, a comunidade, como painéis informativos, vídeos e oficinas de verificação da notícia. A culminância ocorreu na mostra Festival de Informação Consciente, com exposições e campanhas educativas. Nessa etapa, o projeto aproximou os estudantes do mundo do trabalho e projeto de vida, por meio de visita a redações, agências de checagem, assessorias de comunicação, encontros com profissionais de jornalismo, marketing digital, tecnologia, nananana. Participaram de mediações, apresentaram protótipos de materiais de conscientização, articulando pensamento crítico, comunicação. As ações extrapolaram a escola, com oficinas abertas às famílias, portfólios digitais, considerando a investigação, tratamento de informações, aplicação prática, trabalho coletivo, autoavaliação e coavaliação. Os estudantes atuaram em grupos rotativos, participando de todas as etapas, o que garantiu a corresponsabilidade e aprendizagem interdisciplinar. Essa parte aí é pesada, hein? Para fazer na escola pública que nós vivemos. Para assegurar a continuidade, os professores criaram protocolos escritos, registro de notícias, checagem de fontes, planilhas e checklists, permitindo o rodízio de responsabilidades. Assim, qualquer docente poderia assumir o andamento do projeto sem prejuízo. Esse detalhamento também ajudou os estudantes a compreender a lógica de investigação integrada entre língua portuguesa e história, reforçando o caráter interdisciplinar da proposta. Eu li rapidamente, mas acho que os colegas tiveram a dimensão, né? Eu avalio rapidamente o seguinte, porque o trabalho em projeto ele pode ser por produto ou por investigação científica. Eu acho mais proveitoso e respeitoso a nossa formação em áreas, né, para a gente fazer por investigação científica. Por exemplo, eu não trabalho comportamento, sociologia trabalha comportamento, mas não é a nossa área. Ela, né, nós temos toda uma área de análise que não é só comportamental. Né, tem vários aspectos culturais, institucionais, né, tem contribuições da antropologia, da ciência política. Falta na proposta, na minha opinião, a questão mais teórica. Né? Então, a ideia do produto, muitas vezes, é essa questão muito operacional, né? Ele fica meio que travestido de conscientização, né? Mas, na verdade, ele fica muito superficial. E também o nosso trabalho, que é o trabalho de formação epistemológica, teórica, ela é de vital importância. E pode dar uma contribuição mais aprofundada. Então, essa ideia de produto que é apresentado, né, eu acho muito ruim. Ela é aplicada em vários lugares, né? Mas eu acho que a gente poderia reforçar mais esse aspecto, né? Historiográfico da história, que eu não sou formado em história, mas eu sei que tem colegas que fazem a questão do levantamento historiográfico, nós aí da, né, sociologia, ciências sociais, que é a questão da antropologia, observação participante, e outra coisa também problemática é essa rotação, porque eles insistem muito em que o jovem tem que aprender o toyotismo. Isso aí é um toyotismo velado.
Ficar colocando o cara, o jovem, em uma função, na outra, roda para lá, roda para cá. Na garantia da produção e conhecimento, ela está ancorada na formação, né, sólida e numa tarefa bem específica. E a pessoa, na hora da apresentação, vai ver todo o conhecimento, né, porque ele é um trabalho colaborativo. Então, assim, joga um para lá, joga outro para cá, roda ele. Eu acho que a escola, pelo menos na minha experiência como professor, a rotação foi difícil. Ela acontece, se for bem superficial. 5 minutos aqui, 5 minutos ali, naquela aula, né, que eles falam de rotação. Não sei se a rotação no ano todo vai funcionar girando tanta gente em tanta função diferente. Então, essas são minhas ponderações aí, colegas. Inclusive, no planejamento nosso de sociologia, tem alguns temas, por exemplo, a aula 34 do segundo ano é mídia, informação e cultura. E lá até propõe uma atividade dessa questão da desinformação, ou seja, das fake news. Claro que aqui é um pouco diferente, porque envolve outras disciplinas junto. E dá para ver que não é uma aula duas. É primeiro trimestre, é segundo trimestre, é terceiro trimestre. Então, envolve um tempo bem grande para elaboração. E, novamente, vem aquela questão assim, ó, para a gente conseguir realizar uma atividade como essa, precisa deixar de lado muitos conteúdos que depois são cobrados na prova Paraná e que a gente é julgado se o aluno não se sai bem. Tem mais isso, né, professor? Então, vamos preenchendo lá, ó, vamos juntando isso que o professor falou. Peraí, deixa eu abrir lá, porque daí eu tenho que abrir de volta. Não, eu tenho que voltar, só voltar, né? Deixa eu ver. Deixa eu voltar lá, daí a gente vai preenchendo. Projeto entregador, cópia. O professor Albino, ele colocou essa questão da contradição, né? Porque esse projeto integrador pode roer corda depois que vier as exigências de avaliação externa. O projeto vai roer, a corda vai roer, né? Pode acontecer isso mesmo. Mas agora vocês têm que parar porque tem que recompor para o SAEB daqui a 2 anos. Daí vai virar um saco, né? Tem isso mesmo, né? As contradições que a gente tem enfrentado na escola, né? Eu tive que várias vezes parar de dar aula por causa da interferência de processo de avaliação, de intervenção, né? Sobre isso. Como poderíamos aproximar ainda mais o tema da realidade dos nossos estudantes e da comunidade escolar? Acho que o professor Albino colocou, né, essa questão de reforçar, né? Reforçar os conteúdos. Eu vou escrevendo, o professor me corrige se é isso mesmo. Reforçar os conteúdos importantes para a formação dos estudantes, seja a prova Paraná, Enem, vestibulares. Pode ser assim, professor? Pode ser. Inclusive, se vocês prestar atenção, agora domingo que vem, o outro vai ter o Enem. Eu tenho acompanhado, depois do novo ensino médio, em média tem 15 questões de 45 das humanas que são da área de sociologia. Sem contar que a redação sempre é um tema social. E daí nós temos poucas aulas para isso. Os colégios particulares, eles mantiveram, eles deram um meio de manter essas aulas de sociologia, filosofia das humanas, e daí o pessoal está bem mais preparado do que o dos colégios públicos. Pensa para você, um aluno que vai para
fazer o Enem agora, que não teve sociologia só no segundo ano. Pode pegar domingo, eu já quero fazer questão de abrir uma das provas para ver quantas questões tem nessa área. Claro. O professor estava falando, fechou, né? Eu coloquei ali o professor Albino estava falando, né? Acho que fechou, né? O teu áudio. Não sei se o professor terminou de falar. Daí... Não, eu terminei sim. E daí eu coloquei isso, né? Aquilo que eu falei, projeto de pesquisa científica, que a gente garante daí a formação epistemológica, teórica, e não abrimos mão da nossa formação. Nós não somos componente curricular apêndice, né? Nós somos área de conhecimento. E daí a gente faz uma enquete na comunidade para que a comunidade diga o que deve ser investigado. Qual é a contribuição que a investigação pode trazer para a realidade da escola? Isso que eu pensei, não sei como que vocês avaliam. Daí tem que ver os colegas aí. Agora nós temos uma outra pergunta, né? Falta 3 minutos. Vamos ver qual que é a outra pergunta. Daí as professoras, se tiverem mais uma proposta, daí eu vou lá e escrevo. A segunda pergunta é: o que poderíamos fazer para aprimorar esse planejamento, tornando-o mais articulado e cooperativo? Eu acho que foi o professor Albino que falou, ou foi o professor Gonçalo. Nós temos que ter hora de atividade, né? Não adianta você falar, se vire aí, né? Nós precisamos de mais hora de atividade. Aliás, hora de atividade é fundamental para qualquer coisa. Não sei como que os colegas avaliam. Inclusive, eu mesmo, porque eu tenho 18 turmas, se fosse depender só da hora de atividade e a gente cumpre rigorosamente no colégio, não dá tempo nem de corrigir a metade das atividades ou preparar. Eu faço tudo em casa. Eu trabalho no mínimo umas 10 horas em casa toda semana para dar conta. E a gente não tem dedicação exclusiva, né? Acho que o professor Gonçalo tem dedicação exclusiva, até perguntar para ele. Mas que eles não têm hora de atividade, eles têm dedicação exclusiva, né? Agora nós precisamos de hora de atividade. Eu coloquei que aumentar a hora de atividade para poder articular o trabalho com outros professores, né? E aprimorar esse planejamento. O que os colegas têm de ideia aí? Professor Elvis, né? O professor, não sei se entra na questão, né? É um pensamento meu, né? Uhum. Talvez, não sei se vocês vão concordar, mas assim, nós professores, na minha opinião, nós deveríamos ter um outro professor para nos auxiliar, por exemplo, essa parte de correção, né? Como se fosse um assessor, né? Uhum. Agora, não sei se vocês concordam com isso, né? Apoio pedagógico, né? Vai sonhando, professor. Mas, assim, eu vejo assim que é uma proposta boa, né? Não sei a opinião de vocês, né? Sim. Eu vou colocar aqui, posso, colega? Eu vou colocar. Apoio pedagógico. Isso, para dar uma ajuda, né? Inclusive... A Sonha não paga nada, né, professor Elvis? E também o que é certo, por mais que nos neguem, o importante é a gente defender o que é certo, né? O apoio pedagógico no processo de pesquisa. Estamos até o fim, né? Fechamos aqui. Tá. Então, pessoal, voltamos aqui para a sala principal, onde ficou o grupo 1 aqui do professor Elvis, professor Chão, professor Albino, professora Fabiana e professora Jamila. Então, aqui, dando continuidade aqui, se o professor Chão quiser deixar até a tela dele apresentando, daí já fala, né?
Então, vamos compartilhar as principais percepções dos grupos. Então, o que vocês podem falar, né? Como aprimorar esse planejamento, tornando-o ainda mais colaborativo e articulado. Então, a discussão que vocês fizeram no grupo, né? Analisando esse ponto aqui. E como aproximar ainda mais o tema do contexto da sua escola e da comunidade local. Então, não sei o que vocês discutiram, como é que vocês analisaram, qual foi o projeto integrador que vocês observaram e o que vocês mudariam ou deixariam, analisando a partir da disciplina de sociologia, e se vocês trabalhassem esse projeto na escola ali que ele está pontuando. Não sei se quem comentar aí do grupo do Chan. Eu acho que eu escrevi no lugar errado ali, depois eu vou arrumar. Tomei um espaço do grupo 2 lá, colegas. Fiz uma invasão aí territorial aí. Eu vou ter que arrumar depois. Desculpa os colegas de lá. O professor Albino pode aprofundar um pouco melhor, mas ele falou olha, né, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque, tem um projeto, nós temos, a ideia é boa, né, nós temos que pensar, mas, aparece conteúdos daí, como as provas externas, prova Paraná, Enem, vestibulares, né? Então, como que vai ser trabalhado isso, né? Então, vai ter que pensar muito bem, porque a experiência do SESI, os estudantes que eu tive, eles saíram do SESI e foram para a nossa escola ali, né? O SESI tem uma estrutura, né? Porque não, ele dizia que o SESI não preparava para o vestibular. Olha só, né? Isso há quase 8 anos atrás eles já falavam isso. É tudo trabalho em grupo, projeto, a gente estuda de volta, tudo a mesma coisa, e a gente não se prepara para Enem, vestibular. Essa foi uma crítica de um estudante em relação ao projeto de desenvolvimento projeto no SESI. Então, é uma questão que a gente vai ter que aprofundar. Outra questão é a gente reforçar a ideia de projeto de pesquisa científica e não de produto, né? Porque o produto era muito focado no resultado, né? Na apresentação. Claro que é importante, né? Você fazer um bom comunicado uma campanha contra a dengue é um produto bom. Mas como a escola não pode abrir mão do conhecimento científico, é fazer uma pesquisa aprofundando outros elementos frágeis que fazem com que o combate à dengue fique fragilizado, quais são as medidas que outros atores e instituições. Essa questão de mais fôlego, ela é da pesquisa científica social, né? Não é só a apresentação de um produto, vamos nos proteger da dengue, por exemplo, né? Então, cada coisa é importante, mas eu acho que o local importante que a escola é a produção da pesquisa científica como um conhecimento, né? E daí lá, a hora-atividade, né? Aquela pergunta, né? Que nós precisamos, é tempo, né? Tempo é fundamental, né? Como que eu vou me encontrar com os colegas, né? Na escola, né? Então tem que ter hora-atividade, e interessante, né? Porque o professor Elvis levantou, inclusive, por trás dessa pergunta tem a seguinte, qual é o papel do pedagógico na escola? Né? É importante pensar, porque falta esse apoio pedagógico, que, na verdade, essa falta que o professor Elvis sente, na verdade, é falta do pedagógico. Porque o apoio pedagógico ele tinha que estar mais presente. Claro, não é culpa das pedagogas, né? Que elas estão obrigadas a ficar envolvidas em outras coisas que não é, né, o nosso trabalho mais importante. Esse é um ponto de aula. Que eu tenho observado muito também, né? Então, temos a mesma visão. Tem mais uma coisa também, gente. Professor. Que eu não falei, mas agora eu estava pensando. A questão que a professora falou aquela hora, né? Dependendo do projeto, a disponibilização de materiais, né? Dependendo do projeto, que a gente tem muito pouco material mesmo, né? Realmente. Agora mesmo a gente está fazendo um projeto na nossa escola de Feira das Nações, e é tudo a gente que vai ter que comprar o que precisar, ter que dar jeito, né? Ou os alunos. Eu acho bem complicado mesmo essa questão. Justamente. Também aqui na nossa escola a gente está fazendo elaborando uma semana para a consciência negra, que é importante trabalhar esse tema, né? Eu faço parte da equipe multidisciplinar também, a gente está correndo atrás dos materiais por conta, né? Mas, sem dúvida, a questão do material que a professora Márcia tinha pontuado lá no início é importante também quando a gente pensa num projeto.
Mas parabéns, grupo. Não sei se alguém mais quer comentar. É importante ali a questão de salientar ali a importância de trabalhar esses temas relacionados, né, às provas, que o professor Albino tinha comentado, né? O professor Chan falou, né? A questão das provas ali que foi citado do Enem, né? Questão de trabalhar, né, esses temas, né? Importante a formação, né? Reforçar esses conteúdos, né? Prova Paraná, o Enem, o vestibular, que é o que liga os nossos alunos aí para o contexto além da escola, né? A faculdade, universidade. Mas bem pontuado aí. Daí eu acho que eu atrapalhei os colegas, eu peço desculpa, porque ó, era para os colegas terem colocado aqui, ó, no grupo 2, e daí a pergunta eu acabei preenchendo. Eu mantenho aqui ou eu deixo de compartilhar? De repente está em... Eu não sei se o grupo 2 colocou alguma coisa ali, ou vocês só querem falar. Não sei quem quer comentar, o que vocês analisaram. Eu, na verdade, coloquei, é que eu estou usando, o meu computador está sem microfone, eu estou usando o celular para falar e o computador para... Não, mas pode falar, professora Márcia, nem se preocupe. Pois é, mas é que eu não sei onde é que eu salvo, como é que eu faço, nada aqui, entendeu? Eu escrevi no grupo 2 mesmo, eu abri o material lá no Class e coloquei lá, mas eu não sei como é que eu salvo ele lá, entendeu? Se precisa, na verdade, fazer isso. Ele fica salvo automaticamente já. Ah, Eu deixei editar para todos. Então tá. Então, o grupo alguém quer falar do grupo? A gente não definiu quem fala? Posso? Então tá. A primeira perguntinha ali, né? Como é que a gente pode tornar o projeto aprimorar? A gente também entendeu que o projeto tá ótimo, né? Mas a gente fez algumas reflexões no sentido de que exatamente isso que o Grupo 1 falou, a gente queria ver isso funcionando, esse projeto aí, né? Na prática ele acontecendo, porque é essa questão de a gente não conseguir se reunir, não conseguir sentar para planejar. Eu não cheguei a comentar isso no grupo, mas eu acho que ali falta, a gente está falando de ética, né, o projeto, acho que faltou filosofia aí junto, né? Verdade. Então, o projeto tá bacana, assim, e a gente só acrescentaria aí uma divulgação em rede social mesmo, produzir uma página, né, criar uma página numa rede social, pesquisar com os estudantes que rede social eles mais utilizam, e juntos, né, criar uma página que a gente pudesse ficar, que os estudantes, né, orientados, pudessem estar alimentando, né, com uma campanha, com uma de informação a respeito de notícias que envolvam a comunidade, principalmente, né, ou a realidade dos estudantes da própria comunidade. Então, a gente entendeu que talvez a gente pudesse aprimorar o projeto aí com essa criação desta página, né, já que a gente está falando de rede, de tal, então seria interessante. E a segunda perguntinha ali, que fala de como aproximar o tema mais da realidade, nós entendemos que ele já está, o projeto contempla bastante a realidade dos estudantes, e fechando com essa rede, eu acho que fica, não tem como aproximar mais, eu acho que tá dentro da realidade, você está puxando, né, tanto os estudantes quanto comunidade para dentro da realidade. Quando você fala de fake news, de informação falsa, de rede social, você vai estar necessariamente tendo que trabalhar com o que está acontecendo ali naquele momento. Então, acho que a realidade está dentro do projeto, aí não tem como colocar mais. Não sei se o grupo quer acrescentar. Seria isso. Tá bem visível já, né, a questão da aproximação, né, com a comunidade escolar. Muito bem, professora Márcia, obrigado pela contribuição de você com o seu grupo 2, né, bem importante. Então é isso, né, a gente aqui tentou analisar esses dois projetos integradores, são dois modelos, né, dois exemplos, como se a gente fosse trabalhar no contexto escolar, e aí, pensando na nossa realidade, né, se nós fôssemos professores nessas escolas, trabalhando o componente de sociologia, se a gente mudaria alguma coisa, então é importante, né, ter a visão de vocês e vocês aí contribuírem com o compartilhamento aí do pensamento do grupo, e isso é importante, que deixa o projeto mais
enriquecedor, né? Mais construtivos. Muito bem. Então, dando continuidade aqui, nós temos aí alguns minutos. Agora já estamos encerrando a nossa reunião, né? Que bom, né? Para todo mundo poder descansar e ir para os seus aposentos. Sabemos que alguns ainda têm aula, né? O professor Moacir já está preparado ali para voar da cadeira para a sala de aula, né? Que ele já tem aula em seguida. O professor Elvis também falou que tem que finalizar o dia. Aqui, pessoal, queria falar um pouquinho com vocês sobre agora. Na verdade, a gente vai pontuar mais isso no próximo encontro, que é o relato de implementação, que está aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, se vocês analisar aqui no mural de vocês, então o portfólio está ok, tudo certo, vocês já entregaram, já dei um retorno para vocês lá, como vocês viram, né? Já fiz um feedback lá para quem entregou lá, né? Então, tá tudo certo. Parabéns a todos aí, enfim, todo show de bola. Aqui, pensando no relato de implementação, lá no mural tem um recadinho que eu deixei para vocês que está assim: vamos nos organizar para o compartilhamento das implementações. Você também fará um feedback para um colega usando a planilha compartilhada. Então, a partir da segunda jornada, para quem fez a segunda jornada, o Chan e o professor Elvis, que fizeram comigo, sabe que agora a gente tem um feedback para passar para o colega. Por quê? É uma forma de vocês se interagirem, de vocês analisar o trabalho do outro colega e também socializar. Pô, tá legal o teu trabalho, tá bacana, tá show de bola. Então, é uma forma de você também participar, não só o professor formador dar o feedback, mas também outro colega poder ali contribuir com o que ele viu do seu trabalho. Eu penso assim, meu ponto de vista, sempre é bom a gente receber elogios e também sugestões para a gente aprimorar a nossa prática. Eu acho assim isso muito, muito importante. Então, pensando nisso, a gente sempre também tem o feedback que os cursistas dão um ao outro. Como é que funciona? Então, vocês vão lá no mural, tem lá a planilha disponível, essa planilha ela está editável, então vocês vão entrar nela aqui. Aqui embaixo, vocês podem ver, deixa eu aumentar aqui ela bem rapidinho, nós temos aqui 6 minutos, então dá tempo. Deixa eu colocar aqui, deixa eu aumentar aqui o tamanho dela. Então, aqui embaixo vocês podem ver que tem turma G, turma A e turma F. Pegando aqui a turma G de modelo, nós começaremos o compartilhamento das implementações, se vocês quiserem. Se alguém... eu já terminei meu relato, eu já quero apresentar, quero me ver livre, tranquilo. Como, por exemplo, aqui no grupo G, na turma G, aliás, tem 3 cursistas que já querem apresentar na próxima reunião. Então, eu já coloquei o nome deles aqui. Ao lado, você vai colocar o link do seu relato, que caso você não consiga apresentar, daí eu posso apresentar para você no dia da sua apresentação. E aqui do lado, o cursista que fará o feedback, que no caso eu fiz por ordem de apresentação. E aqui do lado, vocês podem ver que tem um feedback, você vai clicar nele, então quem for fazer o feedback, e vai estar escrito assim, ó, excelente, muito bom, tenho sugestões de melhoria. Caso aquele que escolha, que o trabalho do colega ficou muito bom, mas pode ter sugestões de melhoria, aí você vai aqui do ladinho, tá? E aqui tem comentários e sugestões. E aí aqui você vai comentar, enfim, dar uma sugestão. Gostei do teu trabalho, mas poderia fazer essa atividade, ou eu vou usá-lo e vou fazer da seguinte forma. Então, são sugestões para enriquecer mais ainda o trabalho do colega que está bem elaborado, tá? Então, vocês vão fazer um feedback para cada um. Na jornada passada, tinha que preencher um formulário, então era um pouquinho mais complicado, né? Acho que o Chan e o Elvis devem lembrar lá. Agora está mais fácil, porque é só clicar aqui e escolhe o que você achou do feedback, quer dizer, do trabalho do colega. Excelente, muito bom, ou tenho sugestões de melhoria, tá? Então, vocês mesmo podem estar preenchendo. Só que vocês vêm aqui na turma A, tá? Como vocês são a turma A, daí vocês vão colocar. Quem quiser apresentar já semana que vem, pode colocar o nome aqui, ó, cursista, escreve, né? E aí coloca o link do relato, daí cursista que fará o feedback, daí no caso é eu que coloco. Então, você só coloca o nome. Aqui pode ser 3 apresentar semana que vem. 5 minutinhos, apresenta ali o relato de implementação e fechou o pacote. E daí a gente volta as apresentações de novo na reunião 10. Aí, caso quem não queira apresentar semana que vem, apresenta na reunião 2. Se ninguém quiser apresentar semana que vem, aí, né, ignorem o que eu estou falando e deixa para a reunião 10 aí vocês apresentar. Semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre o relato de implementação, como é que vai funcionar, mas não tem
dúvidas, né? Lá nele já consta tudo bem certinho, como é que é para funcionar lá. Tem todos os tópicos pontuando o que a gente tem que trabalhar em cada slide ali do relato de implementação, tá? Então, relembrando, ele está disponível lá no mural do Class de vocês, tá? Foi a última mensagem que eu postei, o último link, ok? Então, só para dar uma atualizada aqui sobre o feedback de vocês. Então, aqui para finalizar aqui, então nós temos aqui sobre hoje dúvidas sobre o ensino médio paranaense. Aqui esse formulário, vocês podem estar respondendo, fazendo as perguntas, quer dizer, para eles, também está aqui, ó, tá em seguida, onde diz assim, dúvidas sobre o ensino médio paranaense. Então, vocês podem estar enviando as suas dúvidas sobre o novo ensino médio paranaense, ok? Aqui o Saiba Mais, aquele material de apoio que sempre tem, né, que deixo lá disponível na livraria da turma, nos documentos orientadores, que no caso estão disponíveis aqui, documentos orientadores, e aqui é a biblioteca, onde está todos os materiais que a gente trabalha nas reuniões, nos encontros, tá? Aqui aquele recadinho sobre o Se Liga, grande Se Liga, tá chegando aí, né? Estão se preparando para o Se Liga aí? 24/11 a 19/12, nós temos aí, o bendito Se Liga, né? Saberes digitais, então isso aí acho que todos já fizeram, né? Então, e seria isso, né? Deixa eu mandar para vocês o formulário da reunião de hoje, temos 2 minutinhos aí restantes, queremos te ouvir, e aí encerramos por hoje a reunião. Deixa eu mandar aqui. O grande Se Liga, né? Se liga. Como diz uma professora, né? Se liga você, né, professor? E aqui nós temos o formulário de verificação da aprendizagem, que é sobre o tema que a gente trabalhou hoje. Então, são 2 formulários que a gente sempre responde na reunião. Um que é do Queremos Te Ouvir, que é a contribuição, né, de vocês, e, enfim, as críticas, o que vocês esperam que melhore nos formadores. Pode inscrever, ficar à vontade. E o outro é sobre o tema que a gente abordou aqui na reunião, tá? Então, mandei para vocês os 2 formulários. Ele não está abrindo aqui, professor, na mensagem. Está no celular, né, professora? Não está? Aqui no Class você não mandou, não, né? Não, mas eu mando aqui. Tá. Deixa eu mandar para você aqui. Só um minutinho. Acabei de mandar, professora Márcia, formulário de verificação de aprendizagem e a avaliação da reunião. Seria isso, pessoal. Dúvidas, seguimos aqui. Se não tiver, desejo a todos uma boa semana e restante de semana, boas aulas, bom descanso e até semana que vem. E aí, quem quiser apresentar o relato, pode escrever lá o nominho de vocês na planilha, tá bom? Ou manda mensagem. Estamos aí para tirar dúvidas. Melhoras, professor Gonzalo, melhora a voz aí, que nós queremos... Isso, melhorar, tomar um chá de carquejo. Toma um chá bem quente. Chá de carquejo. Tá certo, abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até semana que vem. Boa aula para quem tem. Boa noite, tchau, tchau. Já deu um retorno lá, professor Albino. Já mandei a mensagem para você, já verifiquei lá o portfólio, tudo certo, já registrei no RCO, tudo ok. Tá bom, professor? Então tá bom, obrigado. Boa noite. Imagina, professor, eu que agradeço. Boa noite, professor. Bom descanso. Sim, seja para nós.